Opa, e aqui é o Bruno Fraga e vamos de alguma forma agora, tá? Continuar a nossa abordagem, alguns fundamentos, alguns conceitos básicos de redes, tá? Agora, no caso, a segunda parte dessa abordagem, tá bom? E, enfim, vamos continuar então. E agora, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre endereço IP, tá bom? Como funciona, como é formado, enfim, vamos dar uma abordada nisso aqui agora. O endereço IP, tá? Para quem não sabe, é o endereço lógico que a sua máquina, tá bom? Que o seu dispositivo pega para navegar na internet ou em rede local, tá? Ou seja, é um endereço lógico que um dispositivo tem, tá? Ele pega para navegar na internet ou numa rede local, tá? Mesmo sem conexão com a internet, assim, digamos, numa rede local, tá? A gente também tem, né, endereços IPs, certo? E esse endereço IP, ele pode ser, digamos assim, recebido, tá? Você pode pegar esse endereço, por exemplo, um dispositivo receber esse endereço, tá bom? Automaticamente, pode ser recebido automaticamente via o que a gente fala servidor DHCP, tá? Que é um serviço de aplicação que fornece esse endereço, ele distribui esse endereço automaticamente. Ah, esse dispositivo é tal, esse outro dispositivo é isso, agora é isso, entendeu? Ou pode ser também configurado manualmente. Eu quero que esse meu computador tenha esse endereço, tá bom? São duas possibilidades que a gente vai até ver durante o treinamento um pouco mais à frente, tá bom? Enfim, caso você não saiba, tá? Quando a gente fala endereço IP, atualmente, tá? A grande, maior maioria do mundo, tá? Trabalha com o que a gente fala de, tá aqui embaixo, ó, com endereçamento IPv4, tá? A versão IPv4, no caso, endereçamento IP versão 4, tá bom? A gente chama endereço IPv4. E ele é composto, tá? Esse endereço, ele é composto, o IP, tá? Ele é composto por 32 bits, tá bom? E esses 32 bits, como a gente pode ver aqui, eles são separados em pedaços, tá? São separados por pedaços de 8 bits. Octeto, né? Octeto. E, enfim. Até engraçado, tá? Mas eu poderia falar horas aqui, horrores sobre essa composição, sobre bits, enfim. Mas, cara, é o seguinte. Eu preciso admitir, tá? Eu quero admitir pra você aqui agora que tem um cara, uma pessoa, que fala absurdamente muito melhor disso do que propriamente o Bruno Fraga, tá bom? Eu acredito que cada um tem sua área de genialidade, né? E esse cara eu admiro absurdamente, tá? O trabalho dele. E eu quero deixar ele falar pra vocês, caso você queira entender, tá? A composição exata do endereço IP ali e tal. Se você é um cara um pouco mais que gosta de alguma forma, tá? Não só a gente vai trabalhar com endereço IP, tá? Mas tu não quer só trabalhar durante os ataques, as operações e tal. Você quer entender um pouco mais sobre a composição, endereçamento dele, como ele se compõe, tá? O porquê disso, estruturas de rede. Eu indico que você veja o trabalho desse cara, tá bom? Eu vou botar aqui embaixo do vídeo, é gratuito, tá no YouTube, é gratuito. Eu vou botar aqui embaixo como referência, tá? Os vídeos, o Redes IP1 e o Redes 2, tá? O nome dele é Paulo Creteu. E eu até botei uma foto minha, tá? Porque esse cara, ele foi responsável, tá? O meu contato com ele, meu aprendizado com ele, tá? Ele foi responsável, acho que foi 2012, começo de 2012, tá? Quando eu gabaritei a prova do S2B da Microsoft. É um programa da Microsoft que eu fiz em Porto Alegre até. E eu, de alguma forma, gabaritei a prova de redes. Eu gabaritei, fui aprovado com destaque e tal. Foi bem legal o projeto e tal. A galera gostou bastante de mim. E, enfim, minha referência de estudo tal, que me ajudou a fazer aquilo foi realmente Paulo Creteu. Então, de alguma forma, eu vou deixar aqui embaixo os dois vídeos, tá? Se você quer entender a composição do endereço IP por bits, enfim, um pouco mais, aqui embaixo eu vou deixar o link para esses dois vídeos, tá? Onde você vai trabalhar, por exemplo, aqui no print a gente pode ver máscara, tal, classe também, ele vai mostrar aqui pra você. A máscara, no caso, tá? A máscara é uma forma, tá? De você informar uma rede, assim, um roteador, no caso, tá? O tamanho da rede, quantos hosts vai ter, se pode ter isso, se pode ter aquilo, tá? Aqui ele fala também de classes nesse vídeo aqui. E classes, como a gente fala classe, tem classe A, B, C. No treinamento a gente vai trabalhar com classe C, assim, digamos, tá bom? Que no caso é a mais comum, tá? Por exemplo, é a classe que vai aqui, quer ver? Ó? Deixa eu escrever pra vocês aqui. Onde que eu escrevo o texto? É a classe que vai de... Deixa eu ver. 192 até 255, tá? Então, já no caso a máscara, né? No caso a máscara dessa classe é
255.255.255.0, tá? Que no caso aqui, o 255, né, é a parte da rede, e no caso, a nossa rede em si, tá? E na classe aqui, no final aqui é representado, digamos, como fala assim, os dispositivos da classe, tá bom? E a gente tem aqui o broadcast, que é o último, e também a rede representada no primeiro, tá? Então, nessa rede que a gente tem aqui agora, nas suas máquinas virtuais, tá? Pode ser 192, 168, tal. A gente pode ter na classe C, tá? A gente pode ter até 254 hosts, até 250 máquinas, que, enfim, é o mais comum, tá? É provavelmente a sua rede agora, a minha rede aqui, e o que a gente vai trabalhar é a classe C aqui. Ele explica nos vídeos, você pode ver o vídeo e entender muito mais sobre isso, tá bom? Que você vai entender bastante coisa. Deixa eu voltar aqui pro slide. Deixa eu voltar aqui. Enfim, tá aí, tá? O endereçamento IP. Só para você entender de fato, tá? Que é um endereço lógico, tá? Um endereço lógico. E agora, você já sabe que é o endereço IP, assim, digamos, né? E você já pode ir um pouco mais a fundo nisso, se tiver interesse. Eu quero falar para você o que é o endereço MAC, tá bom? Bastante gente, né? A gente sabe que é endereço lógico. E agora vamos falar do endereço físico, tá bom? O endereço físico, que é o endereço MAC. Durante o curso, a gente vai falar bastante sobre endereço MAC, tá bom? Até clonagem e tal. E eu quero que você saiba, tá? Antes de começar, o que é um MAC, tá? O endereço MAC nada mais é do que o endereço lógico, tá bom? O endereço lógico de um dispositivo, que digamos assim, de fato, cara, deixa eu ver se tem alguma explicação aqui. Vamos falar assim, que seja o endereço físico, tá? Da placa de rede, da placa do teu computador aí, tá? Por exemplo, tem um computador aí, que ele vem com uma interface de rede, uma placa de rede, e ele tem um endereço físico, ele tem um endereço MAC, tá bom? Ele é um endereço físico da tua rede, assim, do teu dispositivo de rede, tá bom? E esse endereço, o MAC, tá? Ele é um endereço que é composto, é hexadecimal, ele usa tanto de 0 a 9, como também de A a F, tá? E só uma curiosidade aqui, tá, gente? O IPv6, a nova versão do IP, digamos assim, ele também é hexadecimal, ele também tem letras e tal, mas atualmente a mais usada, tá, o IPv4, que é somente números, tá? Então, aqui cadê? O endereço MAC, tá? A estrutura dele. Ele é composto tanto por números quanto por caracteres, né? Por letras, de A a F, tá? E aqui a gente tem a composição dele, tá? São 12 dígitos, 1, 2, 3, 4, são 12 dígitos, sendo sendo os 6 primeiros, tá? Os 6 primeiros, sendo os 6 primeiros dígitos representam, tá? Vamos falar assim, o fabricante daquele dispositivo. Por exemplo, tá? A gente chama de OUI, tá? Que é o identificador único da organização. Por exemplo, a Cisco, a Dell, cada fabricante tem o seu identificador único, tá? E os outros 6 representam um dispositivo em particular, tá? O teu dispositivo e da tua máquina, assim, no caso, tá? E durante o curso, tá? A gente vê um pouco mais sobre esses endereços MAC, a gente vai trabalhar até com a clonagem disso, a alteração disso também, tá? Então, a gente vai ter um contato mais forte. Só quero que você entenda, de fato, que o endereço IP é um endereço lógico, tá? E o endereço MAC é um endereço físico, beleza? E automaticamente, quando você tem um endereço lógico, IP, você tem um endereço físico também, tá? E dessa forma a gente vai falar aqui também, tá? Sobre o protocolo ARP, tá? E para entender, tá? Por exemplo, para a gente saber o endereço físico existente, tá? Para a gente descobrir o endereço físico, assim, digamos, tá? Existe um protocolo, que é o protocolo ARP, que a gente vai trabalhar bastante com ele, como eu falei aqui, tá? E ele permite que quando você... Deixa eu achar ele aqui, tá aqui ele, mapear endereços IPs para endereços MACs. Ele permite, por exemplo, quando você se comunica com IP, tá bom? Não sei, eu quero comunicar com IP 102, vamos ver o que ele falou aqui, ó. Se o endereço IP é tal, por favor diga tal. E quando você quer se comunicar com IP, tá? Não sei, o IP 10.192.168.1.10, não sei. Tem que saber o MAC dele, tá bom? Daí praticamente, qual é o MAC dele? Você grita pra rede, essa informação passa em broadcast, assim, digamos, tá? E a informação passa por todo mundo. E aquela máquina, ela fala, opa, eu sou, tá bom? Ela fala, eu sou, e responde, se você quer conversar comigo, esse é o meu endereço físico, tá bom? Ela transmite, né? No caso,
o endereço físico, tá? E, cara, o ARP é um protocolo essencial para funcionamento de uma rede local, tá bom? Mas tem vários problemas aqui nesse protocolo, são diversos, infinitos problemas, tá? E são problemas que a gente vai explorar, como por exemplo a clonagem, a troca, enfim, vocês vão ver isso um pouco mais pra frente, tá bom? Eu só queria que você soubesse que isso é uma introdução bem básica, tá? Todos esses conceitos que a gente abordou aqui, tá? Questão de endereçamento IP, você pode ir um pouco mais a fundo, se quiser entender a parte um pouco mais técnica, quiser entender isso, tá? Você pode ficar livre a isso. Mas o importante é que você saiba, tá? Meu objetivo é que você saiba aqui agora que tem o endereço lógico e o endereço físico, tá bom? E de alguma forma a gente vai começar a ver isso na prática, tá? Por exemplo, captura de IP, descobrir IP, ver o IP tal, o MAC depois. Então fica tranquilo que tudo isso a gente vai fazer na prática, né, daqui pra frente no treinamento em técnicas de invasão, tudo bom? Por enquanto é isso, um grande abraço e até a próxima aula.